Nossos cumprimentos, cheio de alegria de revê-los aqui e outras pessoas que não estiveram na quarta-feira passada, mas que todos se sintam muito bem-vindos. Encontrar rostos muito conhecidos e pessoas novas que vêm se agregando a esse campo tão especial, né? Que durante alguns anos, nesses últimos anos, ele tem trazido tantos benefícios na vida da gente. Obrigada por essa presença de vocês, e obrigada também pela pontualidade, que é muito bom. Bom, a gente vai começando, tá? As pessoas que vão chegando aqui, elas vão se incluindo na medida que for possível, se adequando, se recolocando de acordo com o momento que ela entra no grupo. Isso é bem importante, porque falamos aqui, dentro do movimento das constelações, de todas as forças que agem para que o fluxo da vida seja um fluxo mais harmônico. Muitas de vocês nos conhecem. Conhece Yara, me conhece, Rose. Conhece Yara, a psicóloga, Rose, a médica. Conhece Yara, a consteladora, Rose, consteladora. As formadoras dessa formação que a gente tanto preza. E que são tarefas para nós de extrema importância, de que a gente tem uma profunda honra em cumprir. Entretanto, esses são aspectos da expressão de algo que é maior em todos nós, que é a nossa potência de entregar, da nossa potência de devolver à vida o que ela nos deu ao longo desses anos. Ser isso ou aquilo na profissão é uma forma de expressão do nosso trabalho, da qualidade do nosso trabalho. E nós nos encontramos nesse caminho com algumas semelhanças na forma que a gente vê essa busca pela melhor qualidade desta entrega. Seja ela nessa tarefa de ser psicóloga, médica, consteladora, seja na vida com tudo que a gente lida. E a qualidade do nosso trabalho está definitivamente vinculada a todas as forças que buscamos nos alinhar. Uma delas é estar entregue a esse fluxo da vida, estar em conexão com o presente, essa busca, a qualidade da nossa entrega, a qualidade deste trabalho que executamos enquanto essa ou aquele aspecto que assumimos está bastante e completamente vinculada a todas as conexões que fazemos com as forças que guiam a vida. Em algum momento da estrada, a gente se encontrou no que nominamos de movimento à vida, que é realmente um movimento, é um campo que construímos que está em movimento em direção a uma melhor qualidade de estar na vida. Todo ser humano e todo ser que habita esse planeta está num movimento crescente, evolutivo. Por mais que digamos que aqui retrocedemos, estamos piorando, não estamos. Estamos em marcha para o melhor, sempre. E nosso encontro, esse encontro nessa qualidade de pertencentes ao movimento à vida, essa parceria, ela já está aí posta há alguns anos. Talvez seja a tarefa mais nova nas nossas vidas, que é estar em parceria na formação em novas constelações. E como parceiras podem conviver em harmonia. No último encontro que tivemos, lemos muito sobre isso, assim, olha, nós gostamos muito da harmonia das duas, as duas têm um compasso que vai muito de forma equilibrada. Ouvimos palavras dessa qualidade. Quando decidimos nos unir no Movimento à Vida, também decidimos fazer esse trabalho guiadas pela filosofia, com muito respeito. Então, antes de tudo, o que é isso? Significa que há uma que que começou todo o processo e esta pessoa tem um lugar da primeira. A outra, que chegou depois, contudo, essa pessoa tem um lugar da segunda.
Nós nos encontramos no campo do trabalho, no campo da entrega, em processos de autoconhecimento. Então, se nós nos encontramos lá, quem chegou primeiro? Como é respeitar essa parceria? O trabalho e as parcerias no trabalho dependem de respeitarmos algumas forças, algumas ordens que a gente chama de hierarquia. E Rose estava dizendo: quem chegou primeiro está em primeiro lugar. Quem chegou depois é o segundo lugar. E tudo que nós, isso é uma coisa que a gente chama atenção nessa fala, porque já faz parte desse encontro. Como me recolocar em determinadas situações, nas tarefas que eu executo, que dá essa qualidade do meu trabalho? Em algumas instâncias da sua vida, você foi a primeira, você foi quem originou, a pessoa que teve a ideia, a pessoa que iniciou a sociedade. Em outros lugares, você está, é a última que chega. E é tão importante e sábio que consigamos nos recolocarmos em cada atividade que executamos. Quem chega primeiro tem essa primazia, e o que vem depois tem uma prioridade nas construções, por exemplo, em relação ao movimento de segmento. Mas esse respeito precisa estar atuando todo o tempo no seu trabalho. Não é necessário que você aponte quem é o primeiro, quem é o segundo, mas que você saiba o seu exato lugar. E isso é uma das condições que torna o nosso trabalho muito harmônico. Uma outra qualidade que a gente busca, além dessa potência de recolocar-se, é o equilíbrio entre dar e receber e a qualidade, o quantum de entrega que damos em cada movimento que fazemos. Tudo é bem respeitado. O respeito àquela pessoa que está na sua parceria com tudo que ela traz, está no seu ambiente de trabalho, na execução do seu trabalho, pede também que você tenha uma visão sistêmica dessa sua tarefa. Isso te ajuda a colocar você mais potente, mais atuante, mais liberada para ser você mesma e mais em conexão com todas as suas capacidades criativas. Essas forças foram que tornaram o movimento à vida possível, potente, amoroso, gentil, equilibrado. Dentro desse movimento à vida, dessa tarefa que nos foi permitida executar, e posso dizer que tudo o que fazemos vem a partir de uma permissão, ou de um desejo, ou de uma decisão dos campos que fazemos parte, especialmente no nosso campo familiar. Dentro dessa tarefa, nós também vamos aprendendo e construindo esse lugar do constelador. As constelações familiares, elas trazem essa figura, essa energia que está facilitando o processo que existe ali na dinâmica, na fenomenologia que é a constelação familiar. Este é o lugar do constelador. Mas esse é um dos lugares que também precisa ser cuidado. Todo constelador que chega para fazer um trabalho terapêutico, um trabalho com essa ferramenta que são as constelações, ele é o último a chegar naquele campo. Portanto, ele precisa desenvolver e estar sempre atento a este lugar de profunda humildade. Somos e seremos sempre os últimos quando entramos no campo energético das constelações em relação àquelas pessoas que estão em trabalho. E isso é importante para que a gente possa atuar de uma forma cuidadosa, que a gente possa realmente entregar o melhor. Estando no último lugar, eu tenho um pouco dessa garantia de que ali eu estarei entregando da melhor forma possível. Se eu sair desse lugar e quiser conduzir
um processo de constelação, eu estou me colocando num local indevido, maior do que o outro. Então, nesse trabalho, nessa relação, nessa entrega, um constelador, ele está no último lugar. Porque você que está diante de nós, o campo familiar do qual você pertence, também diante de nós, tem prioridade. Você é seu núcleo de cura. E você vem de uma grande história familiar. Então, para as constelações, né, nessa visão, essa filosofia, define que o lugar desse ajudante, se assim podemos chamar, é o último lugar. E só assim um trabalho pode ser feito. E é importante também trazer para vocês uma coisa que é bem sutil. A hierarquia, o tempo de chegada nesse campo de trabalho é tão importante ou mais importante do que o cargo e a patente que você ocupa. Por isso que às vezes as pessoas olham e dizem assim, olha, o constelador é a figura mais importante da constelação. Não, não é. Ele está a serviço daquele sistema. E dentro do trabalho que você executa, você às vezes ocupa uma função de muito poder. Naquela cadeia de comando, você está lá no topo. O presidente, o CEO e outras pessoas que executam tarefas que estão na cadeia de comando, num lugar, numa zona dita de menor importância, que não é, às vezes está lá há mais tempo. Este presidente, este CEO que chega hoje e está diante daqueles que trabalham, que estão há mais tempo, precisa respeitar todos aqueles que estavam antes. E isso é um lugar que as constelações nos ensinam, que é um lugar que o Bert Hellinger trouxe assim, com muita propriedade. Esse lugar humilde, mas que pode atuar na sua grande potência, na sua grande força. Porque a humildade não tem nada a ver com fraqueza, com estar no lugar diminuído. Não, muito pelo contrário. A humildade está em estar no meu lugar, fazendo exatamente o que eu sei e estar em conexão completa com a minha potência. Isso Eu só posso entregar, portanto, do meu lugar. Eu só posso entregar quando eu respeito o lugar do outro. E eu só entrego de fato com eficiência se eu for humilde na minha entrega. E o trabalho é uma entrega. É a entrega daquilo que nós temos disponíveis. O que é que nós estamos entregando aqui? Nós estamos entregando aquilo que chegou até nós, que nós recebemos, que nós processamos e sentimos a necessidade de passar adiante. Então, o trabalho é a nossa entrega à vida. E essa entrega precisa ter potência. Esse desempenho nosso, ele precisa de ser um desempenho permanente. Porque a vida está em movimento, a vida trabalha. O nosso trabalho, o nosso movimento é essa entrega à vida. Qual é a minha qualidade de entrega à vida? E o que é que interfere nesse meu entregar à vida? Todos falam muito de trabalho. Algumas vezes confundem trabalho com profissão. Profissão é uma qualificação específica, é professar algo que me foi chamado. E tem algumas regras, tem alguns limites, tem um serviço a ser prestado, tem um enquadre. O trabalho não. O trabalho é a minha entrega. O trabalho é como eu faço isso. E entregar de uma melhor forma ou entregar de uma forma produtiva, entregar, ou melhor, desempenhar algo que seja bem sucedido, então automaticamente se instala aí o que nós chamamos de sucesso.
Então, o tema hoje nosso é o trabalho e o sucesso. De que maneira eu posso servir a vida, entregar o que eu tenho e ainda me sentir com sucesso na vida? E o que é que impede esses movimentos? É nesse pontinho aí que nós vamos, mais uma vez, como fizemos na semana passada, olhar para vocês de um ponto comum e de um lugar essencial, onde seja possível vocês reconhecerem e mover um pouco as forças que estão vinculadas à nossa entrega, ao nosso trabalho e, consequentemente, ao nosso sucesso. Tem mais algo que você quer dizer nesse iniciozinho? Porque o tema trabalho, o tema trabalho é um tema global, é o mundo todo, em várias culturas de formas diferentes, executam o trabalho. A Brigitte, ela traz que o trabalho é uma das grandes forças energéticas que move a vida para a evolução. Ela coloca ele nos três pilares da evolução, são o trabalho, o autodesenvolvimento e a expansão da consciência. Portanto, tem um lugar significativamente importante na humanidade. Trabalhar significa o momento que você, quando você começa a trabalhar, significa que você se torna adulto de fato. Que é quando você pode devolver tudo o que você recebeu na sua construção. Todos nós recebemos muito desde a nossa gestação. Recebemos cuidados profissionais, recebemos cuidados de pessoas queridas, recebemos até cuidados de pessoas que não eram de fato tão ligadas a gente. Mas se nós não tivéssemos sido cuidados de alguma maneira, não estávamos vivos. A gente sabe que o ser humano não sobrevive, não é? Então precisa de cuidado. Quando chega um ponto da nossa história, a gente aqui precisa devolver esse cuidado. Nós não devolvemos para os nossos pais, não tem como fazer esse caminho oposto, então a gente devolve para a vida. A gente entrega tendo filhos, mas a gente entrega trabalhando, a gente entrega levando esta energia de agradecimento para a vida. E em contrapartida, como o equilíbrio de dar e receber, que é tão importante, a vida também traz para nós uma resposta a essa qualidade de entrega que é o nosso trabalho. E pode trazer em forma de abundância, se o vínculo nosso com o trabalho é um vínculo, é uma entrega abundante, e pode devolver também em forma de escassez. Se algo está dificultando a minha entrega, ou eu vejo o trabalho como algo de muita escassez, a vida acaba me devolvendo como escassez. Mas nós vamos olhar hoje essa vinculação com o trabalho e, consequentemente, com a abundância, que é o sucesso. Nós somos, como já tínhamos de alguma maneira pincelado no trabalho passado, nós somos uma unidade energética, isso é importante lembrar, vinculada a inúmeros campos. Há campos de ressonância, há campos de força. E o primeiro grande campo de força que nós estamos vinculados é o campo familiar. E nesse campo familiar, nós temos dois campos distintos, com energias distintas, com qualidades energéticas distintas. E a depender da forma como eu me vinculo a esses campos de energia, isso vai determinar a minha entrega à vida. Então, a minha entrega é um reflexo de como eu me vinculei ao que veio desse meu campo familiar, por um lado materno, e como eu me vinculei a esse campo familiar paterno. Né? Então, a minha entrega depende de como eu estou vinculada a esses campos. O campo energético da mãe, que é o primeiro campo que nós conhecemos, até porque a gente cresceu e se desenvolveu dentro dela, é um campo de sustentação, é um campo de nutrição, é um campo abundante. Por quê?
porque nós aportamos, nos desenvolvemos dentro de um útero materno, onde eu fui sustentada minimamente por 9 meses, onde eu recebi os nutrientes necessários para poder eu estar viva, e ainda tendo uma outra questão, se eu nasci, o meu processo de desenvolvimento, de crescer dentro de um útero e chegar à vida, isso é um êxito, isso é um sucesso. Então, nós conhecemos essa energia, essa força da energia materna, às vezes a gente nem observa muito ela, mas a energia feminina, a energia materna, é a energia de sustentação, de nutrição, é uma energia de abundância. Então, é como se fosse uma energia circular. Essa é a energia feminina. A energia da outra polaridade, outro campo que a gente se vincula, é da energia masculina, a energia paterna. E como funciona a energia paterna? A energia paterna, ela se move para adiante. Ela é mais retilínea, ela é diretiva, ela atua, ela segue. Então, é uma força diferente da força feminina. Enquanto o feminino tem uma força circular de sustentação, o masculino tem uma força impulsionadora, de nos colocar para adiante. Então, a depender de como eu estou vinculado a esses dois grandes campos de força, que é, na verdade, meu pai e a minha mãe, eu tenho como consequência a minha relação com alguns aspectos da minha vida, inclusive o trabalho. Talvez vocês queiram muito mais sentir o que é isso do que ouvir eu falar, Rose falar, porque essa teoria a gente pode encontrar em qualquer livro, no Google, na inteligência artificial, né? Mas como é experimentar isso? Eu, diante desse campo de força, ou eu, diante dessa minha potência de entrega, que é o meu trabalho, e os demais aspectos que podem estar interferindo nessa conexão com a minha entrega, essa conexão com o meu trabalho. Então, vamos experimentar um pouco mais isso? Para experimentar, eu vou sugerir um movimento sistêmico. Aqueles movimentos que vocês fizeram vários na quarta-feira passada, e nós vamos iniciar da seguinte maneira. Eu vou levantar, vou mostrar algumas marcas e daqui a pouco o ideal é que vocês levantem também. Então, eu estou aqui em pé e isso é o que você vai fazer, ok? E diante de mim, eu vou marcar um lugar. Aquele que não tiver a possibilidade de fazer esses movimentos de pé, façam na imaginação. A nossa imaginação, ela é fantástica. Quando a gente consegue imaginar de fato uma situação, uma cena, quando a gente traz uma imagem para dentro de nós, construímos essa imagem, o nosso organismo reage a essa imagem que eu construí e vocês vão sentir a interferência. Quando eu experimento o lugar, a percepção é maior ainda. Então, você vai estar no seu lugar, diante de uma força energética que eu vou chamar de minha capacidade de entrega. E a capacidade de entrega nada mais é do que o meu trabalho. Ok? Depois vocês vão se conectar com um outro lugar que está aqui ao lado da capacidade de entrega. Mas não vamos olhar ainda para isso. Eu sugiro que vocês se levantem, se coloquem nesse espaço, um bom lugar, centrados naquele ponto que nós mostramos quarta-feira passada, naquele ponto central entre os pontos cardeais. Ou seja, das minhas costas eu recebo e na minha frente eu entrego, eu dou algo.
Se coloquem de pé diante da sua força de entrega. Então, aqui nesse lugar está a minha força de entrega, está o meu trabalho. Como eu me sinto diante da minha força de entrega? Vem algum pensamento? Vem alguma reação no meu corpo? A minha força de entrega é menor do que eu, é muito maior do que eu, é esvaziada? O que é que está acontecendo aqui diante da minha força de entrega? Mesmo que eu não defina muito bem, mas eu posso sentir uma palpitação, eu posso estar num nível de ansiedade, eu posso estar querendo recuar, me afastar um pouco mais. Veja o que acontece entre você e a sua força de entrega, entre você e o seu trabalho. Respire nesse lugar, centrado, conectado. E quando você identificar, agora brevemente, o que acontece aqui entre eu e o meu trabalho e a minha potência de entrega, registre isso que você sentiu e se vire um pouco para o seu lado direito. Aqui diante de você, na sua frente, você encontra a energia do seu pai. E agora, diante do meu pai? O pai energético não é o pai que você julga, não é o pai que você não conheceu, não é o pai vivo, é o pai, é o único pai que eu tive, o pai que me entregou a vida. Eu diante do meu pai. Olhe para ele, veja como você se sente e informe para esse homem o que você sentiu diante do trabalho, dizendo da seguinte maneira, em voz alta, os microfones estão fechados, você deve dizer em voz alta, algumas vezes diante de você, pai, eu me senti também assim. Ou seja, você vai informar que algumas vezes, diante do seu pai, você teve uma sensação semelhante àquela que você tem diante do seu trabalho. E olha mais uma vez para esse pai, o pai que pôde ser para você, o seu pai real, não é o seu pai idealizado, é o seu pai real. E diz para ele: pai, eu fico com o que eu recebi de você. Eu fico com o que foi possível você me dar, a vida. Muito obrigada, pai. Pai biológico. E sempre é o pai biológico, aquele que lhe trouxe para a vida. Veja como você se sente revelando isso para o seu pai. Pai, às vezes, diante de você, eu me senti ansiosa, ansioso. Algumas vezes, diante de você, eu me senti aflito. Algumas vezes, diante de você, eu senti um enorme vazio. Diga para o pai como o que aconteceu entre você e o trabalho e a sua potência de entrega. Volte novamente a olhar para a sua força de entrega, para o seu trabalho. Olhe para o seu trabalho, a sua potência de entrega. E agora diga: eu entrego o que é possível para mim entregar. E olhe para o trabalho agora com outros olhos. Talvez agora eu possa olhar melhor para você. Talvez agora eu possa me relacionar melhor com você. Veja como o seu corpo reage a isso. Imagine só você agora diante do seu trabalho e atrás de você fica agora o seu pai e eu estou aqui
diante da minha entrega, da minha capacidade de entrega, e atrás de mim, a energia do meu pai. Como é me deixar invadir e receber pelas costas a energética do meu pai, porque na minha célula ele já está, no meu DNA ele já está. Como é conscientemente eu receber agora a força do pai e, por um segundo, lembrar que além desse pai, existem outras pessoas, que é a grande família. Desse seu lugar diante do trabalho, você pode pensar nessa grande família e dizer: os destinos difíceis de vocês, eu deixo com vocês. As dificuldades que vocês viveram com o trabalho, eu deixo no tempo de vocês e olho o que eu posso entregar hoje para a vida. Abra mão dos destinos difíceis de seus ancestrais e veja como é estar diante do seu trabalho e da sua potência de entregar apenas o que eu tenho e como eu posso entregar. Se sinta nesse lugar da entrega, e essa entrega por si só já é uma enorme compensação por tudo o que eu recebi. Entregar é agradecer o que eu recebi. Suavemente respirem, voltem para os seus lugares, mas nesta conexão de eu e a minha potência de entregar, que de alguma maneira está absolutamente vinculada à força do Pai, aquela força diretiva que nos empurra para a vida. A força feminina nos retém, nos dá sustentação. A força masculina nos impulsiona. Quanto mais eu limpo, quanto mais eu acolho essa vinculação com esse masculino, que é uma referência na minha vida, que é um campo que eu estou ligada, tenha eu excluído esse pai ou não, tenha ele morrido ou não, é essa vinculação que define a minha entrega mais facilitada. É essa vinculação com o pai que define o meu desempenho, o meu bom desempenho. E o sucesso é apenas uma consequência, uma resposta dessa entrega. Eu vou me deter um pouquinho nesse ponto. Nós experimentamos muito precocemente, tudo que a gente experimenta fica gravado em nós, tem um registro em nós. A primeira coisa que nós experimentamos e temos impregnado na nossa energética, na nossa biologia, nas nossas sensações, na nossa organização neurológica, primeira impressão é: nós somos frutos de uma união. Então, a união é a primeira coisa que a gente tem um registro. Depois da união, nós temos um segundo registro, que é a abundância vivida dentro de um útero. E o que é abundância? É receber tudo o que é necessário para que eu me desenvolva e nasça. Então, a união é a primeira coisa que está registrada em nós. A abundância, a gente sabe o que é abundância. Às vezes a gente não faz contato, mas nós vivemos a abundância. Tudo aquilo que a gente vive está registrado em nós. A abundância e, por fim, o nascimento. O nascimento é o êxito. Então, nós conhecemos a fundo a união, a abundância e o sucesso, e o êxito. Nós precisamos apenas reconectar com isso.
Respirem, isso mostra as nossas infinitas possibilidades. E essas infinitas possibilidades só surgem quando nós estamos acolhendo o nosso eu real, o nosso lugar real, a nossa condição real, e não aquilo que eu idealizei, ou aquilo que desejaram para mim. Ok? Nós estamos numa dinâmica onde, sempre depois de um exercício, de um movimento sistêmico, a gente dá um pequeno tempinho para vocês se reorganizarem, por isso que eu falei um pouquinho, mas a gente também abre para uma pergunta. Se alguém quer fazer alguma pergunta a respeito desse tema, a respeito disso que foi visto até então, vocês podem escrever no chat que Fernanda passa para nós a pergunta que for mais favorável para todos. Talvez duas, dependendo. Talvez duas perguntas, mas vamos lá. Se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação para fazer. Então, podemos seguir? Não tem perguntas? Mais um minutinho. Não. Então, Nós seguimos, e à medida que as perguntas surgem, as dúvidas ou as experiências que precisam ser compartilhadas, vocês vão deixando aí no chat, escrevendo no chat, que nós estamos atentas. Fernanda também, Apareceu uma pergunta. por favor. A escolha profissional sofre ação dos campos, né, dos pais? Vamos lá. Eu ia dar um passo aqui e falar um pouco sobre isso, né? Posso seguir? pode? Isso é uma boa pergunta. Uma ótima pergunta. Se bem que a gente está falando de trabalho, mas olhe como o trabalho fica vinculado à profissão. Profissão é uma coisa, trabalho é outra, mas é importante essa pergunta. Embora, até porque a maior expressão do trabalho na nossa cultura é a profissão, né? Sempre vinculamos, mas é muito importante o que ela traz, porque são coisas diferentes. O trabalho abarca a profissão, não é só a profissão. É como nós nos desempenhamos na vida, nas nossas diversas facetas, né? Vamos lá. Quando estamos no campo familiar, no sistema, vinculado a esse sistema, como descendentes, nós temos a potência, capacidade, a gente falou no encontro passado, por sermos descendentes, de trazer mudança, transformação para aquele sistema do qual a gente faz parte. Muitas vezes, existem formas da gente compensar. Essa compensação pode ser uma compensação através da contração, através da expansão, ok? E dentre essas compensações, a nossa tarefa, a execução da nossa tarefa é guiada, determinada e definida, escolhida por esse sistema. Ele precisa que a gente execute essa atividade no sentido de compensar o que vem antes. São coisas diferentes. Às vezes a gente fala, escolhi tal profissão, vou ser advogado porque meu pai é advogado. Existe aí uma escolha cognitiva, consciente, vinculada às suas fidelidades a seu pai, ok? Mas a profissão advogado está ali, correndo dentro do seu sistema por várias outros significados. E até ali a gente precisa, sim, executar esse trabalho, fazer essa tarefa, estar nesse lugar, na intenção, na busca de estabilizar, compensar e equilibrar esse sistema que a gente faz parte. Em determinado momento da vida, a gente sente, às vezes, um desejo muito profundo de fazer uma mudança naquela escolha profissional. Estamos aí falando de profissão, porque a pergunta foi sobre profissão. Bom, eu vim aqui caminhando o tempo todo, trabalhei como costureira, e costurei muitos anos, mas agora eu sinto que minha alma se dedica a outra coisa. Eu quero agora escrever, eu desejo, eu sinto que meu corpo, a minha vida está me guiando para este lugar. E é uma força maior do que eu.
Quando há uma permissão do seu sistema, quando sua tarefa como costureira foi cumprida de forma suficiente, que alegrou, concluiu o trabalho de alguém do passado ou compensou este alguém do passado, o seu sistema te dá a permissão de fazer a mudança. Ou porque você está mais livre para fazer escolhas individualmente ligadas ao seu destino, mas a serviço do coletivo, ou porque é necessário que você faça outras formas de compensação. Então, sim, a escolha profissional está ligada a um campo não só do pai e da mãe, mas de todo o sistema que vem antes de você. Nós observamos que em algumas famílias, muitas pessoas se dedicam a trabalhar com alimento. Um tem restaurante, outro tem um mercadinho, outro tem uma bodega, outro tem uma grande empresa de exportação de alimentos, mas as pessoas se dedicam mais a essas funções, a esse trabalho de alimentar a humanidade. Muitas vezes, quando isso acontece, que a gente vai olhar lá atrás na ancestralidade, ou as pessoas eram comerciantes e já trabalhavam com alimento, ou então esse trabalho maciço das pessoas de trabalhar com alimentação é proveniente de um campo onde houve muita fome. Então, para compensar a fome dos meus ancestrais, eu trabalho com alimentação. Para compensar a precariedade física dos meus ancestrais, eu trabalho com aspectos ligados ao físico, eu sou um fisioterapeuta, eu sou um personal trainer, ou eu sou um atleta, ou seja, o trabalho é como se fosse um empurrão do sistema para fazer um equilíbrio, uma compensação. Mas eu não posso ficar atrelado permanentemente e emaranhado com destinos difíceis da minha vida. Como fazer isso? Porque essa é uma fala que parece, nos traz a informação de que, poxa, eu não posso ficar preso a isso. Às vezes é necessário. Às vezes é necessário que eu diga sim a isso como é neste momento. Cada vez que eu assinto ao que é posto para mim, mais eu consigo me liberar, né? Mais permissão para ter clareza no que eu estou vendo e mais assertividade eu tenho para dizer, ok, você por você e eu por mim, como nós trabalhamos na outra semana. Mas muitas vezes nós ficamos presos na queixa, no sofrimento por estar fazendo aquilo, por que que eu estou trabalhando nesse lugar, por que eu estou nessa repartição pública, por que eu estou trabalhando nessa escola, por que eu estou trabalhando nesse hospital, irritado e aborrecido com isso. Só que essa energia da queixa é uma energia de contração, ela não permite a clareza de ver os caminhos para saídas e compensações mais saudáveis, ok? Então a pergunta começa por aqui. Como você está em relação ao seu trabalho, a esse quanto energético que você entrega à vida? Como falamos, o trabalho é o ponto começar a trabalhar o marco de estar no lugar adulto, de estar mais conectado com você, portanto, com essa potência de entrega mais presente na sua vida, dependendo basicamente de você. Como está você hoje com o seu trabalho atual? Como você se relaciona com essa expressão física do seu trabalho, por exemplo, que é o emprego que você ocupa hoje, o cargo que você ocupa hoje, as suas várias dimensões e tarefas que você executa? Como está você hoje em relação a isso? Sente-se expandido, sente-se mais contraída, fica mais naquele lugar de vazio, de falta? Como está você nesse momento e se você está sem um trabalho específico, sem uma potência de entrega, sem um lugar, um recipiente para receber a sua entrega? Você hoje tem um trabalho, não tem um trabalho? Como está na atualidade cada um desses indivíduos que estão aqui nessa sala? Esse trabalho é a sua entrega, necessariamente não é a sua profissão. Exatamente. Porque a gente alia muito o trabalho à profissão e ao fato de ganhar dinheiro. Toda entrega tem um retorno. Às vezes, esse retorno nem sempre é financeiro. E até
e até perceber essa qualidade de retorno. O quanto eu acredito que o retorno está nessa energia, que são as finanças, o dinheiro, o quanto eu acho que é uma outra maneira, o quanto eu recebo essa informação. Isso tudo é importante porque esse caminho da filosofia é um caminho de autorrevisões, de revisões múltiplas, para que você entenda a sua individualidade. A gente traz ferramentas que são ferramentas que todos nós podemos usar, mas a resposta vai ser diferente para cada um de vocês. E alguns casos mais complexos, mais difíceis, a gente precisa olhar num outro campo também. Aqui nós estamos olhando o que é comum a todos, o que pode ser utilizado indistintamente por todos, certo? É essa ajuda. Como eu posso aplicar isso no cotidiano? E do cotidiano, tirar a informação que eu preciso para os meus saltos. Observar que o que vem de contração, de dificuldade, de obstáculos, é uma grande força de transformação. Isso parece um lugar comum, parece que é uma repetição de frase feita, mas é da contração que a gente consegue florescer. Então, muitas vezes é numa dificuldade que eu consigo atravessá-la que eu me torno uma pessoa com mais potência, que eu me torno uma pessoa com mais repertório, posso ajudar a mim e ao outro. E isso expande para todo o sistema, ou melhor, para a coletividade, podemos assim dizer. Então, diante desse trabalho, dessa força de entrega que a Ara trouxe, e aonde a gente a entrega, seja onde foi, de que forma for, nós vamos olhar na atualidade como está a minha relação com o trabalho, ou com a minha relação com não ter um trabalho. O que a vida está me dizendo agora quando me coloca neste lugar de não ter um trabalho? Um trabalho aí, algo, porque todos nós temos, né? Mesmo que a gente não tenha um emprego, a gente tem tarefas, a gente tem entregas de várias qualidades. Mas considerando muitas vezes como uma profissão, um trabalho, uma forma e uma força de trabalho, também isso. Como é não ter um trabalho e como é estar no trabalho que eu estou hoje. Nós vamos fazer um exercício sistêmico, lembrando que tudo que tiver de contração, que vocês sentirem que algo ficou aí, tem duas coisas. Uma, que todo movimento sistêmico que fazemos, ele segue, mesmo que a gente os interrompa. E às vezes você fazendo o movimento hoje, ele traz uma informação. Se você fizer amanhã ou 2 dias depois, você vai ver que outras informações chegam para você. Segundo, que ele também lhe dá uma informação se precisa trabalhar com isso num âmbito mais aprofundado, como uma constelação, ok? O exercício sistêmico também é para isso. Então, não fiquem preocupados ou ansiosos porque algo de contração aconteceu no seu exercício. É importante apenas no lugar adulto receber essa informação, acolher, que ela vai lhe trazer mais informações e mais transformação, ok? Então, nós vamos escolher nesse ambiente que vocês estão. De novo, o trabalho vai ser de pé, mas aquelas pessoas que não podem fazer de pé, como Yara disse, pode usar a imaginação, mas outra ferramenta que a gente pode usar é 2 objetos em cima da mesa. Um representa uma coisa, o outro representa a outra, e você pode usar suas mãos para sentir esses campos, ok? Mas o ideal é que você faça esse trabalho mesmo, usando o seu corpo totalmente nessa entrega, tá? Lembrando que a gente usou aqueles chamados pontos cardeais, que era atrás nós recebemos, à frente nós entregamos. O lado esquerdo do nosso corpo representa o que eu preciso liberar. E o lado direito do nosso corpo, o que eu preciso integrar. A gente fez isso na semana passada e trazemos só de revisão aqui para vocês ficarem lembrados, tá bom? Então, eu vou me colocar de pé e em frente a mim o meu trabalho, ou o não ter trabalho para algumas pessoas. Quando eu fizer esse movimento, eu vou me conectar com essa energia, ver também. Sempre nós trazemos se é maior ou se é menor, porque dá um sentido dessa expansão, se eu me sinto pequeno diante, se eu me sinto grande diante, se estamos equivalentes. Eu vou olhar como eu olho esse trabalho, como eu me sinto diante dele,
Todas as percepções são registradas na minha biologia. Então, dê um tempo para se ouvir, ok? Vamos fazer juntos. Primeiro, eu diante do trabalho. Respire. Imagine que ele aqui é uma energia, ele pode se apresentar como uma forma ou não, mas a importância é eu me conectando com essa energia. Como fica meu corpo? Como eu olho para ele? Tome aí uns 10 segundos e, em seguida, ocupe o lugar do trabalho em conexão com você. Ele de frente para você. E vá perceber o que este lugar do trabalho, de não ter trabalho, lhe informa. Como ele se sente? Ele se sente respeitado? Ele se sente visto? Ele te olha com carinho, com acolhimento? Ele te cobra algo? O que que esse trabalho diz quando ele olha para você? Registre tudo, são informações fundamentais. Quando você sentir que recebeu tudo que precisa receber de informação, você volta para o seu lugar. Talvez o seu trabalho precise que você olhe com respeito, o reverencie, o aceite, o acolha. Estando você de frente para o seu trabalho, você vai fazer um pequeno movimento para a esquerda. E esse lugar da esquerda é o lugar que me diz o que eu preciso liberar para que eu possa me relacionar melhor com você. Com você, o trabalho, ou não ter o trabalho. Observe, porque a sabedoria do seu corpo, ela atravessa gerações. Às vezes o seu corpo vai pedir que olhe para alguém, às vezes o seu corpo vai pedir que diga sim, eu deixo ir. Uma informação pode ser mental, pode ser física. Eu me abro para liberar o que precisa ser liberado para que eu possa ter uma melhor relação com você. Depois que perceber o corpo, sentir como é que você fica aí, e se algo aliviou, se for preciso colocar outra marca, meu corpo está puxando para a direita mais ainda, para a esquerda mais ainda, eu vou virar, eu vou obedecer ao meu corpo. O meu corpo está inclinando o meu rosto para o chão, eu vou olhar para o chão e dizer, me disponibilizo a ver. Tudo o que o seu corpo pedir para mover, você diz, eu agora estou disposta a olhar. Significa que eu estou aberta para olhar e em seguida liberar. Volta para o seu lugar, respira com essas informações. E depois faz um pequeno movimento para a direita. Neste lugar, a informação é o que eu preciso integrar, incluir na minha vida para que eu possa me relacionar melhor com este lugar de trabalho. Escute, tem uma informação importante para você. Nesse momento, aqui e agora, eu estou vivendo isso para que eu possa integrar aquilo. Quando a informação estiver no seu campo, você volta para o seu lugar e olha o trabalho mais uma vez, ou a ausência dele. Ou não ter trabalho, não quer dizer que ele está ausente, está aí em algum campo que você não acessou.
Depois você vai para o lugar do trabalho e observa como ele está após receber cada uma dessas informações. Ele está mais disponível, ele olha para você. Como é que ele te vê agora? E depois você retoma ao seu lugar. Sempre começamos e finalizamos pelo nosso lugar. Esse é o único possível para a gente estar. E pode olhar para o seu trabalho, abrindo todo esse campo do seu coração, dizendo sim, sim, é o que eu preciso viver até esse momento. E digo sim ao meu destino exatamente como ele se apresenta. Respirem. Mais uma vez, olhe para o trabalho com respeito. E quando estiverem prontos ou prontas, vocês sentam bem tranquilamente para integrar a informação. Na semana passada, falamos que as relações afetivas é um grande campo de potência transformadora. Assim é também os lugares e as pessoas com que nos relacionamos em relação ao trabalho. Esse movimento que Rose trouxe para vocês, isso é um movimento que vocês podem fazer inúmeras vezes. Se eu estou com alguma dificuldade diante do meu trabalho atual, se tem alguns sentimentos mais densos em relação ao meu trabalho, eu vou colocá-lo diante de mim e vou perceber o que é que eu preciso liberar e o que é que eu preciso incluir para estar melhor nessa vinculação. Vamos nos responsabilizarmos por agir. Essa atitude de o que é que eu preciso liberar? Eu preciso agir em consonância a isso que está me sendo informado. Eu preciso liberar, eu preciso soltar. Seja maneiras antigas de me relacionar com os meus colegas, seja o excesso de trabalho, seja a minha rigidez de querer fazer tudo perfeito, as minhas crenças que determinam a minha forma de trabalhar. Então, a minha atitude é conscientemente de dizer, mesmo que seja difícil, mas eu preciso liberar das coisas. Da mesma maneira de o que é que eu preciso incluir? Eu preciso incluir novas tecnologias, novos pensamentos, eu preciso incluir uma nova postura, um novo conhecimento. O que é que eu preciso agregar ao meu trabalho? Então, isso a gente faz com recorrência. A gente pode fazer todos os dias, como, por exemplo, eu e Rose, diante do trabalho que tínhamos a oferecer para vocês. Certamente a gente fez esse exercício. O que é que nós precisamos soltar, que não é importante, e o que é que a gente precisa incluir para entregar a essas pessoas? O que queremos dizer é que vocês também podem fazer esse exercício diante de uma tarefa, né? Tem uma tarefa, eu vou dar uma aula, eu vou fazer uma palestra, eu vou executar uma atividade. Eu posso fazer esse exercício, ver a mim diante dessa tarefa especificamente. E lembrando que a Ara trouxe com muita propriedade, há uma responsabilidade. Usa esse sistema que é a constelação, faz uma transformação interna, que nos informa que este é o caminho certo para fazer. Mas o caminho certo que a gente adquire quando a gente se disponibiliza e se abre para isso, nessa atitude feminina de acolher a informação que vem, ele precisa de um ato masculino, que é a ação. Não adianta eu fazer um exercício e dizer eu preciso integrar tecnologias e não buscá-las.
Eu já tenho essa informação. E no momento que eu tenho um conhecimento, uma informação que me chega, eu tenho uma responsabilidade com ela. Compreendem? Há uma necessidade de unirmos essas polaridades. O feminino que abre, que acolhe, que recebe, que é um receptáculo, e o masculino que entrega, que impulsiona, que resolve. Se tivermos essas duas energias balanceadas, a gente vai bem na vida. E quando não consegue agir, tem uma pergunta. Vamos ver as perguntas, porque a gente vai olhar uma por uma. Fernanda Prado. Na verdade, só são essas duas, né? A primeira é sobre o exercício. O que poderia ser uma vontade de caminhar transversalmente em outra direção fora do trabalho? Olhar para outro lugar, quando dei um pequeno passo à direita. No final, minha vinculação com o trabalho se equilibrou. E aí, em seguida, essa última pergunta que você já leu sobre não se consegue, e quando não se consegue agir. Bom, quando a pergunta foi construída, me traz a informação de que algo precisava ser incluído nesse processo, né? Eu olhei para a direita, vi que tinha essa direção que precisava ir, e quando eu voltei para o meu trabalho, ficou alinhado. Isso pode representar uma integração de algo que esse trabalho está pedindo a você agora, né? Por exemplo, eu faço um trabalho como terapeuta e desenvolvi uma técnica, uma nova técnica. Talvez esse trabalho esteja me dizendo, integre essa técnica na sua forma de agir. Cada pessoa tem uma individualidade e essa individualidade é que vai trazer a sua resposta. Nós não teremos uma resposta para o movimento. Por outro lado, essa instância pode representar, tem algo novo, um projeto novo que eu preciso desenvolver e assim eu posso me liberar desta tarefa. Só quem está experimentando é que vai poder ter essa informação. Ou eu preciso integrar mais o meu pai na minha vida? Porque responde a segunda pergunta, né? Por que que às vezes a gente não consegue agir? Não foi assim a pergunta, Maria? Foi. Talvez precise integrar essa energia paterna. Como é que está tomar este pai? Até onde eu olho e integro esse pai no meu campo? Então, cada exercício desse é uma informação individualizada. É preciso que cada um experimente com muito centramento e deixe a resposta vir. Uma coisa bem importante dentro da fenomenologia que nós aprendemos como consteladoras, a gente já sabe claramente, se a gente perseguir a resposta, ela vai escapar. Eu tenho que esperar, me abrir para ela e deixar que ela venha de acordo com o que eu posso receber, do que me é permitido e que o sistema permite que chegue. Pode ser, não ser agora, pode ser amanhã, outra hora. Ou está aí, você, quando dá conta, já se fez. Então, não é a perseguição da resposta, aquela ansiedade de encontrar a resposta que vai trazer a resposta. É o centrar-se nela. Ok? Tem algo Tem aqui uma que diz assim, como seria integrar o pai? O pai e a mãe já estão, de alguma maneira, integrados em nós. Ele já faz parte do nosso material genético. O pai e a mãe já está lá na nossa célula, não tem jeito, é a nossa união. Agora, algumas vezes, em função das atitudes de um pai ou de uma mãe, eu me coloco no lugar e digo, foram tantas faltas ou foram tantos excessos que eu vou excluir essa energia. Esqueço até que esse pai existe. Não vou falar da mãe, vou falar do pai. Então, como é incluir esse pai? É reconhecer que, independente do que faltou, eu preciso da sua força e eu a tenho dentro de mim. Eu vou falar numa linguagem minha, né?
Quando nós temos uma célula, ela, ela tem receptores, ela tem espaços onde são encaixadas as informações. Então, se você toma um remédio, se vem um vírus, uma bactéria, ela vai lá naquele receptáculo, que é um receptor, e encaixa. O neurotransmissor, quando sai da sua cabeça, ela encaixa. Mas existem, às vezes, forças que impedem que esses receptores estejam disponíveis. Nessa recepção dessa energia masculina, para esses receptores que já estão lá, e completamente sábios, completamente informados de onde vem e como vem essa força, porque ela já existe, existem energias que bloqueiam esses receptores, que impede que esses receptores sejam ocupados por outras. Por exemplo, quando a gente teve a Covid, o vírus entrava lá no receptor e impedia que as moléculas recebessem as informações e o pulmão não respirava adequadamente. Assim essas crenças, essas ideias que nós construímos a partir dessa falta, dessas expectativas que construímos de um pai e de uma mãe perfeita. Precisamos purificar um pouco essas forças que bloqueiam esses receptores para energia. E isso é feito através da atitude mesmo. Eu escolho olhar esse pai como força essencial de vida. E dizer, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu tenha lhe excluído a vida inteira, nesse momento eu me abro para receber tudo o que pode vir de você. Bert Hellinger não pediu que a gente saísse negando tudo que foi acontecido. O que ele pede é apenas mais num campo existencial mesmo. Essa pessoa me deu a vida. Sem essa pessoa, nada aqui aconteceria. Eu não existiria. Ela está em mim. Isso já te dá um lugar bastante adequado para se conectar com essa força, que está em cada um. Porque todos somos, pelo menos até hoje, né? Não sabemos o futuro da vida, mas até hoje nós somos frutos da união de uma força masculina com uma força feminina. Então, como é permanentemente a gente sentir que atrás de nós, do lado direito, está a força masculina do meu pai, e atrás de mim, do lado esquerdo, está a força masculina da minha mãe, a força feminina da minha mãe, que por sua vez também tem um masculino, e o meu pai, por sua vez, também tem um feminino. Mas a porção energética, a qualidade energética desse pai me impulsiona para a vida e está do meu lado direito, atrás de mim, e essa mãe, com essa qualidade energética, também me impulsiona para a vida em outras direções. De uma outra forma. Então, permanentemente, a gente imagina nossos pais atrás de nós. É tão importante quando a gente vai para alguns lugares, antes de sair de casa, instalar o pai e a mãe, lembrar que eles estão atrás de nós. Nós vamos com a maior potência na direção, inclusive, da execução de um trabalho. Você vai para um encontro com alguém hierarquicamente superior a você. Quantas vezes a gente é dragado para uma sensação de impotência diante daquela autoridade, porque lidamos mal com a autoridade. Mas quando reconhecemos atrás de nós essa energia, e em geral todo o nosso clã, a gente sabe que a gente existe, que a gente está ali e recebe essas forças de forma equilibrada para estar mais presente nesse encontro, nessa tarefa. Bom, muitos de nós também constroem ideias e têm projetos dentro dessa força de trabalho. A criatividade representa a vida. A vida cria e a criatividade é uma expressão de trabalho. Muitas vezes nós temos projetos, ideias que nos surgem, vontade de fazer determinada tarefa, mudar de trabalho, mudar de profissão, de escolha profissional, virar alguma chave na vida e ficamos paralisados. Às vezes funciona, dá certo. Muitos dizem assim, nossa, eu tive essa ideia e fluiu de um jeito, daqui a pouco, olha eu o que eu estou fazendo aqui. Tudo mudou. Eu encontrei uma pessoa recentemente que era médico, fez uma formação, atuou a vida toda
como médico, como vida toda, não, grandes, longos anos como médico, um dia ele foi para uma aula de yoga, se alinhou com essa aula de yoga, se tornou um instrutor de yoga e faz isso. O trabalho dele, a entrega dele mais profunda hoje é como instrutor de yoga. E deixou a tarefa de médico e disse, isso aconteceu com muita facilidade na minha vida. Outras vezes a gente fica ali com aquele projeto que não anda, né? Então a gente precisa saber se esse projeto que a gente está aqui, esse sonho, esse desejo, essa ideia, é uma ideia que está alinhada com o coletivo, está conectada com as forças que vão para frente, então a gente tem uma permissão da vida para executar essa tarefa, ou se essa tarefa não está bem alinhada com a vida e a vida não acha que é por aí que você deve ir, que essa é uma construção mais das suas crenças, das ideias. Por exemplo, a minha mãe, meu pai sempre quis que eu fosse tal coisa, então eu vou ser. É um projeto meu, é um projeto do meu pai e da minha mãe, né? Então, nosso convite agora é para um exercício sobre isto, sobre qual é o seu projeto hoje. Esse projeto é viável? É acolhido com amor pela vida? Isso que você está pensando agora que quer fazer, a vida concorda? Ou que não quer fazer. Ou que não quer fazer? Quais são os meus projetos nesse momento? Por exemplo, esse projeto que nós traçamos lá atrás, que já ficou lá para trás, ele levou um tempo para amadurecer, mas ele estava conectado a um serviço à vida. Ele estava favorável à vida e por isso que vem dando certo. E o meu projeto pessoal, agora? E às vezes também esse projeto está aí e ele precisa desse tempo de amadurecimento que eu não estou conseguindo reconhecer. E até faço birra, por que que não acontece, por que que não dá, né? Então, qual é o exercício? De pé, nós vamos escolher 3 pontos. Um lugar para você, como já fizemos aqui, um lugar para o seu projeto e um lugar para a vida. Você vai experimentar cada um desses pontos. Então, eu estou aqui diante de mim o meu projeto, do outro lado, à direita, aqui, a vida. Eu vou olhar para o meu projeto, me conectar com ele, ver como é que me sinto, tudo isso que a gente já falou, como é que fica meu corpo diante do projeto, como eu estou diante da vida, e eu vou experimentar cada um desses pontos silenciosamente, observando a relação entre os três. Quando eu chegar na vida, eu vou ver como a vida olha para o meu projeto, como ela olha para mim e essa relação com o projeto. Se a vida rejeita completamente, eu preciso ter a coragem de abrir mão dele e partir para outra coisa. Mas às vezes a vida não rejeita, ela olha para algum lugar, ela aponta para algo que precisa ser incluído. Então, Ou liberado. Ou liberado. Então eu vou olhar para onde a vida olha. Eu vou dizer que eu me abro para olhar o que você me mostra. Eu me disponibilizo para receber a sua sabedoria nessa construção. E vai fazer esse caminho, repetir, observar, ver qual é a informação que a vida lhe traz. Se ela diz ok, se ela diz não ok, ou se ela diz um ok com ressalvas, precisa incluir ou precisa liberar isso. Eu vou ficar silenciosa e deixar vocês trabalharem, E ok? esse projeto pode ser, inclusive, que é uma coisa muito comum, às vezes, o projeto de se aposentar, Sim. o projeto de servir a outros núcleos, meu projeto atual e a vida. Eu não tenho projeto. Ok, deixa a energia sentada e vá para esse lugar. Observe o que a vida está te falando sobre projetos. Dá uns 5 minutos.
Qualquer movimento que surgir, se olhar para o chão, você se coloca no seu lugar e olha para onde a vida aponta. Se olhar para o chão, se olhar para trás. Às vezes precisamos de coragem para soltar o projeto, deixar ir e abrir espaço para novos. Ou a coragem de tocar esse projeto porque a vida pede que você faça. À medida que vão terminando, e vocês vão silenciando um pouco para integrar. E retornando para os seus lugares. Ok? Vamos finalizar. Essa vinculação da vida com os projetos, com os nossos projetos, mostra claramente que nós estamos a serviço da vida. Nós estamos a serviço de um coletivo. E não nos enganemos, porque às vezes são projetos que para nós parecem uma coisa simples, ou talvez muito individual, mas mesmo que pareça individual, ele de alguma maneira está a serviço de algo maior, de uma coletividade, porque somos uma teia. Por mais que nos pensemos individuais, estamos em conexão todo o tempo. E qualquer decisão, escolha, precisa ser de um lugar de muita responsabilidade, porque com toda certeza reverberará nesse campo maior da nossa espécie. E é importante, assim, compreender, porque às vezes a gente não dá conta de que estamos a serviço e precisamos respeitar a vida como essa energia, essa inteligência que guia a gente. Se a vida diz, não, não é o momento, não é a hora, não está alinhado, é importante que a gente acolha isso. Porque às vezes a ideia que vem na nossa cabeça é uma ideia construída a partir de várias outras coisas, menos o alinhamento com o caminho da vida. Entende? Crenças e etc.
Ok, a gente abre aqui um espaço para mais uma pergunta ou duas sobre esse movimento que vocês fizeram. Esses projetos geralmente iniciam na vida da gente assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu poderia agir dessa maneira, atuar. Isso está dentro de um ideal ou de expectativas que nós temos ou que tiveram sobre nós. Para eu realizar realmente um projeto, esse projeto precisa ser meu e estar a serviço da vida. Se for em nome de uma outra pessoa, ou se for apenas para atender a minha necessidade de estar encaminhando projetos ou de buscar algumas recompensas através daquele projeto, ele não vai funcionar. Um projeto que eu elabore da melhor forma possível, mas que só tenha a intenção de ganhar dinheiro com esse projeto, ele falha, ele fracassa. E um projeto que dependa completamente de outra pessoa para ele existir, não é meu. É importante que abra mão disso. Ok, vamos ver as perguntas. Tem algo, Nanda, aí que você se sentiu tomada por alguma pergunta? Encaminha para a gente. Diz aí, Diz em aí, voz em alta. voz alta. É do seu centro, aquilo que todos precisam ouvir. E aí, Nanda? Chegou? Porque de repente chegaram muitas, né, mensagens. Essa última aqui, ele fala de eu necessitei olhar em algo maior que a vida. Me mostrou para dar continuidade ao projeto. Na verdade, algo maior que a vida me mostrou para dar continuidade ao projeto. Então, precisou se conectar com a vida para poder ver algo maior, talvez, né, com relação ao projeto. Isso não é uma pergunta? Há uma pergunta aí? Não, há uma afirmação, É uma afirmação, né? uma partilha do que aconteceu nesse movimento, não é isso? Isso, tem outras partilhas também que são em relação a como sentiram o corpo. Me senti, deixa eu aqui, não, tem uma pergunta aqui. Senti um desejo de olhar para frente. Meu corpo teve alguns espasmos e a cabeça incomodou. O que explica a vontade de olhar para frente? Um vazio. Um vazio? Vamos lá, parte a parte. Em geral, olhar para frente é uma permissão de ir. Lembra que é a minha entrega, é a minha força de entrega. Então, se eu olho para frente, estou em conexão com a vida, estou em conexão com o que é para ser feito. Como se essa informação vem dizendo, ok, siga. Espasmos, isso vai muito da percepção e daquele momento do campo. Pode ser, inclusive, uma vibração, uma carga de energia realmente de realização, fazendo com que o corpo estremeça. Aí é sentir como agradável ou desagradável. E cabeça é uma questão das mais variadas possíveis. De repente, isso aí não é uma... Como é que eu posso dizer? Cada situação é uma situação, mas se esta pessoa for uma pessoa muito mental e que precisa muito das coisas muito acertadas e organizadas, essa cabeça vai pesar bastante. Isso pode representar algo dessa natureza e, às vezes, algo mesmo relacionado a alguém ou algum ancestral que precisa ser incluído e visto.
Porque aquelas pessoas que estão muito no seu mental e funcionam muito com essa organização aqui, e tem uma conexão muito profunda com o corpo, ela fica dividida. Isso pode gerar uma dificuldade mesmo. Mas está tudo certo. Isso aqui é importante para a pessoa naquele momento. Tem uma pergunta aqui que eu considero interessante, até só para reforçar a compreensão já de vocês. O meu projeto girou para a esquerda e depois para a direita, conectado com a vida, não tanto comigo. O que seria? Se o meu projeto está conectado com a vida, a informação você já recebeu, ele está a serviço da vida. Mas desse lugar, se eu me viro para a direita e se eu me viro para a esquerda, tem um indicativo de o que é que eu preciso incluir nesse projeto para que ele seja mais eficaz e o que eu preciso soltar desse projeto. E aí entra uma outra fase final, não tanto comigo. O que significa isso? Onde que essa pessoa se colocou, né? Tem uma questão aí da sua própria, como é que eu posso dizer? Das suas próprias expectativas e carências acerca de si mesmo. Tanta informação bonita, o meu projeto está aí, ele está, às vezes, algo está acima de nós mesmos. A vida é maior do que nós e inclui todos nós. Então, não se trata de nós, se trata do motivo, da vida mesmo. Eu estou a serviço e a vida me diz que é para fazer isso. Não preciso olhar para mim, eu preciso olhar agora para o projeto. Sabe qual é o maior projeto de vida? Viver. Bert dizia isso na tampa, na lata. Projeto de vida, missão de vida, viver. E ele dizia, se alguém pergunta qual é o sentido da vida, essa pessoa está desconectada com ela, porque o sentido da vida é viver. Brigitte inclui viver e ajudar o outro a viver. Esse é o maior projeto. Aí tem essa pergunta, ter um projeto de vida englobando tudo. Bom, este lugar é um lugar do macro. Por que o micro não é o macro? Por que um projeto pequeno, um projeto de dormir todas as noites no horário que meu corpo pede, não é um grande projeto, não é um projeto da vida? Como é que a gente vai medir isso, que é um projeto de vida? Por que a gente vai para o mega? Quando aquelas pequenas atitudes é que constrói o maior. Estar atento. Às vezes a gente bota o olho, um foco num projeto de vida achando que a gente está vivendo, precisa de coisas muito grandiosas. Quando a grandiosidade é dormir cedo para acordar bem no outro dia e estar pronto para o meu trabalho, completamente inteiro, isso é um grande projeto de vida. Não é medido em quantidade, não é medido em repercussão para isso, para aquilo. É medido para o que eu posso oferecer à vida. E tá bom, tá ótimo. Quando eu atuo com um projeto aqui numa área, todas as outras vão receber, porque a gente está em rede, a gente está em teia. Ok. Sigamos. Sigamos. E vocês vão aí, ó, colecionando as informações, sentindo elas, trazendo esses trabalhos, esses exercícios para suas vidas. Isso vai ajudar muito. E esse macro, essa coisa maior, essa coisa mais organizada, mais perfeita, isso vem das nossas imagens idealizadas. Ok? Vamos lembrar de que existe um eu idealizado, existe uma mãe que eu idealizei, que nunca aconteceu na minha vida, existe um pai que eu idealizei, existe um trabalho idealizado, existe, inclusive, na maioria das vezes, o sucesso idealizado. O que é sucesso para mim? O que será que representa sucesso para mim? Êxito para mim. Sucesso é ter muito dinheiro, sucesso é ter uma boa saúde,
Sucesso é conseguir me recuperar de um procedimento cirúrgico que eu fiz e sair bem do hospital. Sucesso é executar uma boa cirurgia num cliente meu. Sucesso para mim é o quê? Na atualidade, vários seguidores no Instagram, vários likes e tudo mais. Sucesso para mim pode ser ter muitos likes, ter 21 mil seguidores, e às vezes as pessoas até compram esses seguidores para dizer para si mesmo, eu tenho sucesso, ou para dizer para o mundo, olha como eu tenho sucesso. Isso se chama sucesso idealizado. Eu sou a mestra em olhar para esses campos idealizados, porque atravanca a nossa vida. Quando a gente fica pensando numa mãe ideal, a gente deixa de se conectar com a mãe real. Quando a gente quer um pai nutritivo, a gente deixa de se conectar com aquele pai real meu. Quando eu quero um trabalho ideal, eu não entrego o que eu tenho, o que eu posso e o que o outro necessita. E existe também o sucesso idealizado. Então, vamos olhar brevemente, novamente, para esse foco idealizado. Eu e diante de mim, o meu sucesso idealizado. Será que nós precisamos ficar de pé? Ou será que vocês escolhem fazer esse trabalho sentado, como o Rose sugeriu, com um objeto diante de você, ou com uma imagem diante de você? Nós geralmente optamos por fazer de pé, mas escolham. O que você fizer, a energia que você entregar no seu trabalho para você, vai ser a energia suficiente para você alcançar algo. Ok? Isso é uma entrega também. Permanecer sentado ou ficar de pé é a entrega que eu posso, é o trabalho que eu posso fazer agora. Eu vou contemplar as minhas possibilidades agora. Então, vamos lá. Eu e o meu sucesso idealizado. Eu estou aqui e diante de mim eu coloco aquilo que eu considero que é sucesso. Ou seja, sucesso é ganhar na Mega Sena, sucesso é ter muitos clientes, sucesso é comprar um carro novo, sucesso é ser aplaudida quando eu chego nos lugares. O que é sucesso para mim? Se coloque no seu lugar e olhe para essa idealização do sucesso. Sucesso, para muitas pessoas, é ter um bom casamento, é conseguir um bom parceiro. O que é sucesso idealizado para mim? Vai para o lugar do sucesso idealizado e veja como você se sente nesse lugar olhando para você mesmo. Esse sucesso idealizado está dizendo o quê? Volte novamente para o seu lugar. Olhe novamente para esse sucesso idealizado. Talvez ele lhe exija que você seja maior, que você seja eficaz. Esse sucesso idealizado é filho de quem? Isso foi uma expectativa de quem? De algum membro da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos mais velhos, dos meus irmãos mais novos, meus vínculos sociais. De quem esse sucesso idealizado é filho? De onde é que vem isso? Volta para o seu lugar.
olhando para esse sucesso idealizado e, mais uma vez, imaginando que ele é apenas uma imagem. Isso é apenas uma imagem. Isso é apenas uma expectativa. Aí você tira os olhos desse sucesso idealizado e se vira um pouco para o lado direito. E diante de você, você encontra a energia materializada da sua mãe. A mãe. Olhe para a mãe. Diga para essa mãe: você me sustentou por 9 meses. Ou para aqueles que foram de 7 meses, diga o tempo que a mãe sustentou. Você me sustentou por 9 meses. Esse projeto deu certo. E eu recebi a vida através de você, mãe. Esse foi o meu primeiro êxito. Veja agora o rosto da sua mãe. Mesmo aqueles que não conheceram a mãe biológica, mas imagine o rosto da mãe. Olha para ela e diz: quando eu olho para você, eu me conecto com o sucesso real. Quando eu olho para você, eu me conecto com o sucesso real. O sucesso na minha vida tem a sua face. Tire os olhos da mãe. Olhe mais uma vez para o sucesso idealizado. E diga para esse sucesso idealizado: eu posso liberar um pouco você. Imagine que você está entregando ele para a esquerda. Eu posso liberar um pouco você da minha vida. Mas, além do sucesso, para além do sucesso idealizado, tem um sucesso essencial. E agora você pode fazer contato com o sucesso essencial. Olhe para a mãe. Olhe para a face da sua mãe. E olhe para o sucesso essencial agora na sua frente. Olha novamente para a mãe e diga: foi um êxito, mãe. Foi um sucesso. Obrigada. Obrigado. Volte novamente para o sucesso essencial. E diga para esse sucesso essencial: você é real, mas é temporário. Você é real, mas eu não posso segurar você. O sucesso precisa ser liberado. Se o sucesso ideal foi liberado, o sucesso real também precisa ser liberado para que eu possa me mover para um outro e um novo sucesso. Eu me abro para um novo sucesso. Eu solto os velhos e me abro para um novo sucesso. Mais uma vez, olha de novo para a mãe e diga: foi um sucesso, mãe. Respira profundamente, retoma o seu lugar.
Não precisa pensar, não precisa, apenas integra. Deixa isso chegar para você. E já sentado no seu lugar, como adulta, conscientemente pense ou diga em voz alta mais uma vez: obrigada, mãe, pelo êxito. Obrigada, mãe, pela abundância. Foi o suficiente. E como é vibrar se apaziguando um pouco. Foi o suficiente. Se não fosse, eu não estaria viva. Mãe, foi o suficiente. E agora é comigo. Ok. Essa é uma das frases mais difíceis e mais libertadoras que a gente pode dizer. Isso é concordar com a vida como ela se apresentou para nós. O sucesso é essencial. É aquele sucesso que diz sim para o que eu recebi, sim para o que faltou, sim para a vida do jeito que é. Sim. Sim para a vida, do jeito que pode chegar a mim. Uma das forças mais poderosas para uma vida melhor é a concordância. A concordância ela não representa subserviência. Significa que o que aconteceu? Não, a realidade foi aquela, não é negada a realidade. Mas foi, já foi. E ok, foi assim. Isso é dar espaço para você construir o novo. Dá espaço para você estar presente. Dá espaço para você estar nas suas próprias pernas, sustentando-se. Aí dá mais espaço também para que você possa fazer escolhas mais conectadas a você. E não em compensação ao que ficou para trás. Bert Helling dizia uma coisa muito interessante, é assim, todas as vezes que chega alguém falando do seu sucesso para você, você já tem a certeza de que aquela pessoa está aprisionada. O sucesso de ontem não tem importância nenhuma para a gente. O que tem importância mesmo é o novo sucesso. E o novo sucesso depende de como eu vou entregar o que eu disponho para a vida. E todos nós temos o que entregar. É aí onde a gente entra na plena capacidade criativa. É soltando. Soltando o sucesso antigo. Porque ele foi sucesso para aquela circunstância, naquele momento, daquele jeito. Hoje já não é igual a ontem. Ok, senhoras e senhores. A força do trabalho e do sucesso em nossas vidas. Perguntas? Comentários? Todos esses movimentos vocês podem fazer sozinhas. É importante fazer isso, olhar um pouco nessas direções. O que é interessante também é que a pessoa, você que fez hoje, é outra, a outra de você fará amanhã, com alguma mudança, com algum salto. E isso vai te trazer outras informações para outros saltos. Então, não é um problema repetir um exercício. Como a Yara falou, todo o nosso trabalho é entregue ao campo. Ele vai nos apontando o caminho.
Então, a gente faz exercícios, a gente repete um, outro, mas a gente nunca deixa de olhar para esse abundante campo de informação que nos traz tantas coisas. À medida que vai construindo o que a gente traz, também ajuda a nos recolocar, nos revisitar. Apego ao sucesso. O apego ao sucesso é o maior aprisionamento que existe. Se eu estou apegada ao sucesso, eu não estou me movendo na direção da vida. Isso é mover-se em direção da vida que é o sucesso. Eu estou presa ao passado. Apego ao sucesso é o aprisionamento ao passado. A pergunta sobre a gente não vai disponibilizar essas gravações por hora. Esse foi um movimento para que a gente pudesse viver aqui. Podemos ver se é possível disponibilizar alguns exercícios. Isso a gente pode ver depois. É porque esses vídeos, de alguma maneira, esse material de vocês, nós não sabemos a possibilidade de editar para entregar a vocês, mas certamente é um material que será editado e ficará numa sala que pode ser compartilhada por aqueles que vierem para a formação, né? Aqueles alunos que estão em formação e que precisam, às vezes, ouvir essas informações que foram passadas. Ok? Se bem que na formação a gente vai para um nível mais profundo, né? A gente faz um movimento mais individualizado para cada pessoa, para cada aluno. Mas vamos ver, as pessoas têm pedido muito, têm perguntado muito a respeito dessa disponibilidade das gravações. Vamos estudar isso com carinho. Porque quando vocês nos trazem esse movimento que houve, como é que é? Aqui não tem muito espaço para a gente olhar para cada um individualmente, né? Mas na formação a gente olha cada pessoa, cada movimento, porque isso traz muitos benefícios para todo mundo que está junto. É um prazer. Simone, prazer vê-la, querida. Estamos também muito satisfeitas com essa entrega de hoje, mas não precisamos ficar presa a esse sucesso de hoje, porque a gente tem mais a conquistar amanhã e depois. E, na medida do possível, aguardamos vocês na próxima quarta-feira, às vésperas do Carnaval, para falar de um tema maravilhoso que é saúde e vida plena. Ok? Um prazer enorme, obrigada por todos os agradecimentos, por essa atenção tão especial e que isso vibre positivamente em todos vocês, em todos nós. Muito agradecida por todos vocês estarem aqui com a gente hoje. É sempre uma troca. Nós também recebemos muito de vocês aqui. E obrigada. Até a próxima. Grande beijo para todos. Legal. Boa noite. Boa noite. Vale, linda. Tereza. Tereza. Queridas. Arizete, Neila, presente. Muito obrigada. Andréa, linda. Nete. Até a próxima. Até. Bianca, obrigada.